Agora vamos conversar sobre a origem do sistema nervoso. O sistema nervoso vem de um folheto embrionário. Quem adivinha que folheto é esse? Vou contar para você um segredinho que você nunca mais vai esquecer. Eu falei lá para você na ameba que existia aquela circunstância da irritabilidade, lembra? Aqui quando eu falei da filogenia. E aí, falando sobre ela, a gente vai perceber que existia um contato externo para que houvesse uma resposta. Então, se os folhetos embrionários são ectoderma, mesoderma e endoderma, ecto significa fora, meso meio e endo dentro. Se o contato para que houvesse uma resposta fosse do meio ambiente, ou seja, um contato externo, o sistema nervoso precisaria ter sido originado pertinho desse, porque as coisas eram muito primitivas. Então, bem se vê que a origem, o folheto embrionário que deu origem ao sistema nervoso foi isso mesmo, ectoderma. Por quê? Nunca mais você vai esquecer. Você lembra lá da ameba, lembra do ecto externo, do contato do meio ambiente para que essas informações viessem para aquele sistema nervoso ainda primitivo, está sendo formado. Então, ectoderma. Como é que você sabe dessas formações? Vamos lá, vamos observar isso aí tudo. Para que houvesse essa formação propriamente dita, a gente teve algumas evoluções. Tudo começou com a placa neural. A placa neural foi se formando, deu origem ao suco neural, que por sua vez deu origem à goteira neural. Olha só, tá aqui o ectoderma, desculpa, tá aqui o ectoderma, olha só, esse rosozinho aqui. E aí aqui, ó, já tá com a formaçãozinha aqui, ó, da placa neural. A placa neural foi se afunilando aqui, ó, e deu origem à goteira neural. Da goteira neural, nós temos aqui a formaçãozinha, ó, do suco neural. Então, tá aqui o ectoderma, foi formando aqui a placa neural, foi se afunilando em goteira neural, que por sua vez foi dando origem aqui ao tubo neural. Falando do tubo neural, ele se origina de elementos do sistema nervoso central. Então, tubo neural, sistema nervoso central. Vamos lá. A camada média, só lembrando para vocês, tá aqui o tubo neural. Tubo neural aqui desenhadinho. Então, a camada média dele chama-se manto. O manto dá origem à substância cinzenta da medula espinhal, aquele Hzinho que a gente vai ver posteriormente. A camada marginal desse tubo neural, ou camada externa, dá origem à substância branca da medula. E a lâmina desse assoalho, essa partezinha de dentro aqui, dá origem ao assoalho do quarto ventrículo, importantíssimo lá nas hidrocefalias, que a gente pode vir a estudar posteriormente, se for da sua vontade. Então, bem se vê que o tubo neural origina elementos do sistema nervoso central. Que elemento foi esse? Aqui medula espinhal e aqui o quarto ventrículo que está lá na parte do encéfalo. Ok. A dilatação desse tubo neural, como é que acontece? Ela é subdividida em parte cranial e parte caudal. Na parte cranial, ela é subdividida em prosencéfalo, mesencéfalo e rombencéfalo. É uma espécie de encéfalo primitivo. Quando você ouvir o nome encéfalo primitivo, você pode dizer que é a mesma coisa que arquencéfalo. Pois bem, esse prosencéfalo deu origem ao telencéfalo e ao diencéfalo. O telencéfalo, por sua vez, deu origem aos hemisférios cerebrais direito e esquerdo. E o diencéfalo deu origem ao cérebro. O mesencéfalo, por sua vez, não se modificou, ficou mesencéfalo mesmo. O rombencéfalo, este daqui, ó, subdividiu-se em metencéfalo e mielencéfalo, que por sua vez o metencéfalo subdividiu-se em cerebelo e ponte, e o mielencéfalo dividiu-se em bulbo, deu origem ao bulbo. Então, metencéfalo, cérebro e ponte, e o mielencéfalo em bulbo. Então, essa divisão aqui do tubo neural faz parte de uma divisão ainda mais antiga,
que faz com que a gente subdivida nessas formas. Então, nós estamos falando ainda da origem. Essas circunstâncias todas aqui, essas palavras todas ainda serão vistas por vocês em outras espécies de divisões. Sobre as dilatações do tubo neural, a gente pode dividir essas dilatações na parte cranial e na parte caudal. A parte caudal é aquela que não se dilata. Vamos olhar aqui a parte cranial acompanhando pela figurinha. A gente pode chamar essa parte cranial de encéfalo primitivo ou arquencéfalo. Toda vida que você ouvir o nome arquencéfalo, refere-se a encéfalo primitivo. Lembrando que aqui é um tipo de divisão, nós vamos ver outras baseados em outras características. Nesta subdivisão do sistema nervoso, essa parte cranial, ou encéfalo primitivo ou arquencéfalo, subdivide-se em prosencéfalo, mesencéfalo e rombencéfalo. O prosencéfalo, por sua vez, subdivide-se em telencéfalo e diencéfalo. O telencéfalo, por sua vez, dá origem aos hemisférios cerebrais direito e esquerdo. O diencéfalo corresponde ao cérebro. O diencéfalo corresponde ao cérebro. O mesencéfalo, por sua vez, não se modificou, continua mesencéfalo mesmo. E o rombencéfalo? O rombencéfalo subdividiu-se em metencéfalo e mielencéfalo. O metencéfalo, por sua vez, dá origem ao cerebelo e à ponte. Metencéfalo, cerebelo e ponte. E mielencéfalo. Mielencéfalo dá origem ao bulbo. Então, só lembrando, essa é um tipo de divisão, é uma das divisões mais antigas, que mostra as partes segundo a evolução das dilatações do tubo neural. Sobre a crista neural, nós vimos que as estruturas de cima deram origem ao sistema nervoso central. Já a crista dá origem ao sistema nervoso periférico e às células em tecidos situados distante do sistema nervoso central. E quem deriva da crista neural? Quem deriva são parte do sistema nervoso periférico, ou seja, os gânglios sensitivos e motores viscerais e as células de Schwann. Posteriormente, nós falaremos sobre essas estruturas. Agora vamos falar um pouco sobre as divisões do sistema nervoso. Nós até falamos aqui na origem sobre uma divisão mais primitiva. Nós vamos observar que alguns critérios são levados em consideração quando se estuda as divisões do sistema nervoso. Existem critérios anatômicos, critérios embrionários, critérios funcionais e critérios de segmentação ou metameria. Vamos lá a cada um deles. Sobre critérios anatômicos, o sistema nervoso pode ser subdividido anatomicamente, lembrando, anatomia ou forma, que é a morfologia. Ele pode ser subdividido em sistema nervoso central e periférico. O sistema nervoso central, por sua vez, pode ser subdividido em encéfalo e medula espinhal. O encéfalo, por sua vez, pode ser subdividido em cérebro, cerebelo e tronco encefálico. O cérebro ainda se subdivide em telencéfalo e diencéfalo, mostrando aquela subdivisão anterior. O telencéfalo dá origem ao córtex cerebral, uma palavrinha nova para a gente. O córtex cerebral é aquela parte do telencéfalo, ou seja, do cérebro, que está relacionada ao pensamento, ao movimento voluntário, à linguagem, ao julgamento, à percepção, dentre outras circunstâncias altamente especializadas. É no córtex que de fato se dá a interpretação das informações que lá chegarem via neurônios aferentes. E o diencéfalo? O diencéfalo é subdividido em tálamo, hipotálamo e epitálamo. O tálamo está relacionado a funções de sensibilidade, motricidade, comportamento emocional e ativação do córtex cerebral. O hipotálamo tem como funções o controle do sistema nervoso autônomo, a regulação do comportamento emocional, a regulação do sistema endócrino lá nas glândulas e a geração e regulação de ritmos circadianos, dia e noite, por exemplo. O epitálamo, por sua vez, está relacionado ao comportamento emocional. Agora, falamos sobre o cérebro, agora vamos falar sobre o cerebelo. Cérebro, cerebelo e tronco encefálico. O cerebelo está relacionado a funções de movimento,
equilíbrio, postura e tônus muscular. E o tronco encefálico? O tronco encefálico subdivide-se em mesencéfalo, ponte e bulbo. O mesencéfalo, por sua vez, está relacionado a atividades de visão, audição, movimento dos olhos e movimento do corpo. E a ponte? O que a ponte faz? Interfere na respiração, é centro de transmissão de impulsos para o cérebro e está relacionada à passagem para as fibras nervosas que ligam o cérebro à medula. Posteriormente, nós ouviremos falar muito sobre ela lá a nível de vias aferentes e eferentes. E o bulbo? O que o bulbo faz? O bulbo está relacionado aos batimentos cardíacos, à respiração, à pressão sanguínea e alguns reflexos, como saliva, tosse, espirro e o ato de deglutir. Então, nós falamos aqui do sistema nervoso central subdividido em encéfalo e medula espinhal. Então, sobre a medula, a gente pode dizer para você que ela subdivide-se em nervos, gânglios e terminações nervosas, que serão estudados por a gente lá nos sistemas, quando falarmos de sistema nervoso autônomo, sistema nervoso visceral, nós comentaremos um pouco mais sobre essas colocações. Então, nós vimos, só para ficar claro aqui, a subdivisão do sistema nervoso em central e periférico. Por sua vez, o central subdividindo-se em encéfalo e medula espinhal. Por sua vez, o encéfalo subdividindo-se em cérebro, cerebelo e tronco encefálico, e a medula em nervos, gânglios e terminações nervosas. O sistema nervoso periférico, por sua vez, subdivide-se em sistema nervoso autônomo e sistema nervoso somático. O sistema nervoso autônomo, por sua vez, subdivide-se em simpático, parasimpático e entérico. Alguns autores não colocam o entérico como uma subdivisão, mas os mais modernos assim o fazem. O sistema nervoso somático está relacionado com os movimentos voluntários. Sobre a subdivisão relacionada a critérios embrionários. A gente já conversou um pouco sobre ela. Há uma subdivisão em prosencéfalo, mesencéfalo e rombencéfalo. O prosencéfalo dá origem ao cérebro, que por sua vez subdivide-se em telencéfalo e diencéfalo, que dá origem ao cérebro. O mesencéfalo subdivide-se em mesencéfalo mesmo, ou seja, não há uma alteração, não há uma modificação, uma evolução. E o rombencéfalo subdivide-se em metencéfalo e mielencéfalo. O metencéfalo, por sua vez, dá origem ao cerebelo e à ponte, e o mielencéfalo dá origem ao bulbo. Sobre os critérios funcionais, há uma subdivisão em sistema nervoso somático e sistema nervoso visceral. O visceral refere-se a neurônios aferentes e eferentes. Os eferentes, por sua vez, estão relacionados ao sistema autônomo simpático e ao sistema parasimpático. O simpático nós falamos que é atividade voluntária. E o parasimpático? O parasimpático subdivide-se em 8 pares de nervos cervicais. Nós falamos que lá em medula vamos falar mais um pouco sobre nervos, cá estão eles. 12 pares de nervos torácicos, 5 pares de nervos lombares, 3 ou 4 pares de nervos sacro e um par de nervo coxígeo. Sobre os eferentes, a gente tem a subdivisão nos nervos cranianos ainda. Falamos dos nervos espinhais e agora os nervos cranianos. Sobre os nervos cranianos, nós temos 12 pares: olfatório, óptico, oculomotor, troclear, trigêmeo, aqui do 1 ao 5. Alguns falam sobre o nome, alguns falam sobre a nomenclatura, sobre a numeração. Hoje utiliza mais o critério de nome. E aqui eu deixei para vocês uma colocação importante, que é a origem, a função dele, se ele é sensitivo ou motor, e a função dele para você pesquisar. Mas, por exemplo, o olfatório tem a origem lá no telencéfalo, é um nervo sensitivo, ou seja, ele leva informações ao sistema nervoso central, e a função dele é o olfato. O óptico, ele tem a origem lá no tálamo, ele também é um nervo sensitivo, está relacionado à visão. O oculomotor, a origem dele é no mesencéfalo, ele é um motor, está relacionado, se é motor, a movimentos dos olhos. O troclear tem a origem no mesencéfalo, é um nervo motor, se é motor, está relacionado ao movimento dos olhos também. O trigêmeo, ele tem origem na ponte,
é um nervo motor, mas tem características sensitivas. A nível de sensitivo, ele está relacionado à sensibilidade da face e dos 2/3 anteriores da língua. A nível motor, ele está relacionado aos músculos da mastigação. Depois do quinto, nós vamos para do sexto ao nono. O abducente é o sexto par, tem sua origem na ponte, é eminentemente motor, está relacionado ao movimento lateral dos olhos. O facial, famoso sétimo par, ele tem uma parte na ponte e uma parte no bulbo. Ele é misto, ou seja, sensitivo e motor. Enquanto sensitivo, ele está relacionado ao paladar nos 2/3 anteriores da língua. E se ele for motor, ele inerva todos os músculos da mímica facial. Está relacionado com a expressão facial. Esse nervo craniano cai muito em provas de concursos. E é importante que você saiba isso aqui para quando você for fazer um exame. Lá na parte de avaliação a gente vai ver um pouquinho sobre isso, mas aí você já fica lembrado. Depois vem o vestíbulo coclear, que tem origem na ponte e no bulbo. Ele é um nervo sensitivo, está relacionado com o equilíbrio, a parte vestibular, e a audição, a parte coclear. O nono par é o glosso faríngeo. Ele tem origem no bulbo, é um nervo misto, sensitivo e motor. Na parte sensitiva, ele está relacionado com a sensibilidade e paladar no terço posterior da língua. E na parte motor, ele está relacionado com a deglutição. Agora, 10º até 12º pares, são 12 pares de nervos cranianos. Também famoso nervo vago, ele tem sua origem no bulbo, ele é um nervo misto, ou seja, sensitivo e motor. Na parte sensitiva, ele está relacionado com a inervação aferente visceral. E na parte motora, com a deglutição, com a fonação e com a inervação parasimpática das vísceras torácicas e abdominais. É um nervo também famosíssimo. O acessório seguinte, ele tem sua origem de C1 a C5. A gente mostrou lá nos nervos espinhais para você. Ele é eminentemente motor, está relacionado com o movimento do pescoço. O hipoglosso, para a gente concluir essa parte, tem sua origem no bulbo, é motor e está relacionado com o movimento da língua. Aí você observa que alguns estão relacionados com o movimento da língua, alguns têm funções semelhantes, mas que pegam musculaturas específicas que a gente colocou aqui para vocês darem uma observaçãozinha e estudada melhor.